Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Paz do Senhor Jesus a todos que estão conectados, sintonizados na rádio UPV Joinville, a você que está em casa, no carro, na rua, no trabalho, onde você estiver, que a paz do nosso Senhor Jesus possa chegar até você e que essa palavra venha falar com o meu e com o teu coração essa noite. De antemão, quero agradecer o convite, a confiança, a oportunidade que a Rádio UPV nos oferece para estarmos aqui, não somente louvando a Deus através dos nossos hinos, mas também trazendo essa palavra para edificar o meu e o seu coração. Quero agradecer ao pastor Fabiano, que não somente pastor, mas amigo que nós temos no nosso coração, e a você ouvinte, a você que está aqui no Brasil, no exterior, onde você estiver, paz do Senhor Jesus Cristo para você. A mensagem de hoje, ela está localizada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, os versos 29 e 30. E ela está intitulada: Não negocie com o pecado. A palavra nos diz o seguinte, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a, atira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos diante de uma passagem bíblica lá no Evangelho de Mateus, que se encontra no Sermão do Monte, conhecido Sermão da Montanha, dentro das bem-aventuranças que Cristo vinha ensinando aos seus discípulos e a uma imensa multidão que estava ali reunida. E Jesus, ele exorta aquela grande multidão a largar as práticas que podem os lançar no inferno. Impressionante é que essa passagem foi dada àquela multidão há mais de 2000 anos atrás. Esse ensinamento de Jesus, ele foi passado há mais de 2000 anos atrás, mas ele reflete muito hoje na atualidade. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos num período e nós vivemos numa sociedade que não se preocupa em manter princípios, que não se preocupa em andar com dignidade. Nós vemos um mundo que vive afundando cada dia mais no pecado, projetos de leis e mais projetos de leis a partir de ONGs, a partir de entidades, a partir de repartições públicas, entre outras e outras associações, para facilitar o liberalismo, a liberdade, a promiscuidade, tudo aquilo que parece ser normal para o mundo, mas que Cristo trata como pecado e que a Bíblia trata como pecado. E aquilo que é tratado como pecado por Jesus Cristo é doença. E doença a gente sabe que mata. Doença pode matar, e não somente o corpo, mas a alma. E a palavra de Deus me ensina que eu devo evitar, fugir, me afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Jesus está diante de uma multidão que vinha sendo oprimida pelo governo, oprimida pelas suas, como é que eu posso dizer? Pelos seus líderes religiosos, pelos seus líderes políticos, é oprimida por um grupo de leis criadas por homens, muitas vezes, como
eles faziam para pressionar ou para fazer com que a sociedade estivesse em suas mãos. E essas leis, muitas vezes, elas se distanciavam do que a palavra de Deus ela tinha para nos oferecer. E Cristo, ele não mediu palavras, Cristo, ele não foi carinhoso nesse ensinamento, mas ele foi real e verdadeiro, franco, direto e objetivo, quando ele trazia esse ensinamento que se encontra em Mateus 5, 29 e 30, para que a população pudesse ser advertida de que elas precisavam abandonar, se livrar das práticas pecaminosas que os afastavam de Deus, que os afastavam de uma vida em santidade e que os lançariam no inferno se não deixassem de lado essas práticas. Quando Cristo ele faz referência a arrancar os olhos, ele faz uma alusão ao fato de abandonar aquilo que os olhos veem e provoca desejo em cada um, do mesmo modo que devemos abandonar hábitos, costumes, lugares, coisas que desagradam a Deus e podem nos condenar ao inferno. Talvez você já tenha se deparado na situação de passar de frente de uma loja, de um shopping, de algo que esteja sendo oferecido e os seus olhos se encheram de interesse, se encheram de vontade, se encheram de desejo de ter aquilo. E muitas vezes não precisávamos, não necessitávamos daquilo que nós vimos, mas simplesmente porque os nossos olhos viram, o nosso coração processou desejo e a nossa mente articulou que precisávamos ter aquilo para nós mesmos. E muitas vezes isso acontece diante do pecado, diante da concupiscência, diante do desejo carnal e maligno que muitas vezes habita na nossa natureza humana e nos faz olhar, ver, desejar e nos faz querer, mesmo muitas vezes sabendo que é errado, sabendo que desagrada a Deus, sabendo que nos afasta do Senhor Jesus Cristo, sabendo que aquilo ali vai nos causar doença espiritual. E muitas vezes a carne, ela começa a pesar em nós. Porque nós vivemos aqui nessa terra e enquanto estivermos aqui, nós somos carne, nós somos carnais, nós somos bombardeados por desejos, prazeres e paixões. E muitas vezes tudo isso se inicia no olhar, se inicia no ver. Nós vemos e automaticamente queremos. É por isso que nos é ensinado a, quando o primeiro olhar bater, desviar para não ter o segundo olhar. Porque muitas vezes o primeiro olhar pode ser ingênuo, mas o segundo olhar, ele é intencional. E esse segundo olhar já é o olhar do pecado. É o olhar que vai nos conduzir a correr atrás daquilo que não deveríamos querer, que não deveríamos fazer. É por isso que o mundo hoje caminha a passos largos para o inferno. Porque os homens, eles são amantes de si mesmos. Nós vivemos na atualidade onde homens e mulheres permitiram-se produzir dentro de si desejos sexuais carnais. Muitas vezes são casados, são noivos, são namorados, mas porque olharam para alguém que é mais atraente, para alguém que tem algo de diferente, para alguém que causou, olharam para alguém que causou um impacto diferente em si. E aí começam a maquinar, começam a desejar, muitas vezes nem vão atrás. Mas só o desejo do seu coração já o fez pecar, já o fez cair, já o fez desejar o pecado. Davi, quando ele esteve ali na janela do palácio que ele viu Betseba, ele a viu nua tomando banho e ele desejou no seu coração. Primeiro, ele executou o olhar. Segundo, ele deixou-se crescer aquela vontade dentro de si e quis possuir o que não era dele e o que não deveria possuir. E é assim na minha e na tua vida quando nós damos brecha para o inimigo. O nosso coração começa a desejar aquilo que não devíamos.
começa a querer ter aquilo que era para rejeitarmos. Nós começamos a correr atrás daquilo que não era nem para olharmos, era para fugir, porque a Bíblia diz que é para fugirmos da aparência do mal. A expressão é forte, real e verdadeira. Fuja da aparência do mal. Isso quer dizer que o pecado, muitas vezes, ele não vai chegar na sua frente com cara de pecado. Muitos costumam falar de maçã quando fala da tentação de Eva, mas a Bíblia diz que foi um fruto. E fruto, 99% dos frutos são lindos. Mas quando a serpente ofereceu para Eva, não tinha cara de pecado. Tinha cara de desejo. Quando nos é ofertado o pecado, ele nunca vem escrito pecado, ele nunca vem escrito câncer, nunca vem escrito veneno, nunca vem escrito morte. Ele vem escrito prazer, porque nós, como natureza humana, somos movidos por prazer, por desejos, e nós temos que mortificar a nossa carne para que esses desejos morram juntos, para que nós venhamos nos encher no Espírito, na graça redentora do Senhor. Nós temos que nos humilhar mais, nós temos que buscar mais, nós temos que matar a nossa carne para fazer com que o nosso Espírito ele venha reviver, venha prevalecer, e a nossa adoração a Deus ela venha a ser sincera e verdadeira. Oh, aleluia! Aquela multidão estava sendo advertida que antes de olhar é melhor que arranque os olhos e o lance fora. Cristo está dizendo para mim e para você que eu não preciso olhar, basta desviar o olhar, basta desviar a mão, basta desviar a intenção, basta cortar o foco. Ah, irmão, você está falando, parece que é fácil, mas dentro de mim há algo que eu não consigo controlar. Certo pregador, uma vez ele pregava e ele falava sobre o pecado, e eu guardei isso para mim. Ele dizia exatamente: você nunca vai se libertar do pecado quando você estiver o rodeando de um lado para o outro. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que não conseguem se controlar diante da pornografia. Vive diante de um computador, de um celular, de um tablet, e sempre que tem oportunidade faz acesso àquilo que sabe que está destruindo o seu espírito. E aí ele dizia: se você tem um computador e colocou no quarto, sabendo que você vai estar ali sozinho, e que você vai ser tentado para ver o que você não deve, tira o computador do quarto e coloca no local onde tenha muita gente, coloca na sala, onde vai estar muita gente. Você sabe que você vai conseguir se controlar para não acessar, porque muitas vezes nós só precisamos mudar a nossa atitude, nós só precisamos desviar o nosso foco, e desviando o nosso foco nós vamos fugir do pecado. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, e enquanto ele estava no deserto, ele recebeu uma visitinha indesejada do inimigo, que veio lhe ofertar pecados com cara de desejos. O que o inimigo ofertou a Jesus não tinha cara de maldade, tinha cara de coisas boas. Mas o Senhor Jesus era conhecedor da palavra, ele mesmo era a própria palavra, e ele soube se defender e fugir de toda aquela oferta, e com isso ele nos ensina que você e eu podemos fugir de toda e qualquer oferta que Satanás vier nos fazer. Você e eu temos o Espírito Santo de Deus como o nosso consolador, como o nosso guia, e ele a cada dia nos adverte quando o pecado está nos rondando. Você já sentiu o seu coração acelerar quando o Espírito Santo diz para você: não vá por ali, não olhe para aquilo, não mexa nisso, não faça isso, não pense assim, não haja de tal forma? O Espírito Santo está nos falando. E muitas vezes o nosso ouvido não está sensível para ouvir, porque o nosso coração ele está desejoso daquilo que não devemos fazer. Por que é que Cristo nos adverte a não negociarmos com o pecado? Primeiro, o pecado nos conduzirá ao inferno, como lugar eterno de habitação, apresentado como lugar de juízo, separação definitiva de Deus, punitiva e eterna. Todo pecado nos afasta de Deus e nos conduz para o inferno. Toda vez que eu peco, toda vez que eu cometo um pecado, que meu coração se apressa em pecar,
eu me distancio do Senhor Jesus, eu me afasto da presença de Deus, eu saio do altar do Senhor e volto a caminhar nos caminhos que nos conduzem para o inferno. E eu quero dizer para você essa noite, isso serve para mim, serve para você, que cada vez que nós pecamos, sabendo que estamos pecando, sabendo que estamos desagradando ao Senhor, que estamos ferindo ao Senhor Jesus Cristo com o nosso pecado, que estamos provocando ciúmes no Espírito Santo, nós estamos nos autocondenando ao inferno. E eu quero dizer para você, que hoje já não se fala mais em inferno como deveria se falar. O inferno existe sim. O inferno está à espera daqueles que rejeitam a Deus, daqueles que rejeitam a santidade, daqueles que rejeitam a palavra. O inferno está à espera daqueles que vivem uma vida de pecado e longe da adoração. Então foge hoje das práticas pecaminosas, foge hoje dos desejos que te conduzem ao inferno, foge hoje de tudo aquilo que te afasta de Deus e corre de joelhos e face no pó no altar do Senhor Jesus, porque não há lugar melhor para estar do que na presença dele, louvando o nome do Senhor, adorando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar, nos dispusendo a adorá-lo dia após dia. Aleluia. Não queira daqui para frente imaginar que você vai para o céu vivendo em pecado, porque não vai. Não queira imaginar que você pode daqui a 2 ou 3 dias mudar de atitude, porque Jesus Cristo pode vir hoje. A palavra diz que ele vem como um ladrão na noite e o ladrão não avisa quando vem. Então Jesus Cristo não está avisando quando vem, mas ele diz que virá sem demora. Rejeita o pecado, rejeita as velhas práticas, te liberta daquilo que colocou algemas nas tuas mãos, colocou algema nos teus pés, algemou teu coração, algemou a tua mente, te faz viciado naquilo que era para você rejeitar. Corre para a presença do Senhor e o adora na beleza da sua santidade. Aleluia. Cristo nos ensina a não negociarmos com o pecado, porque ele mesmo descreve o inferno com imagens de trevas exteriores. É um local onde o verme não morre, indicado no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Oh, aleluia! O verso 48, ele diz lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versos 48, ele diz que o verme, ele diz o seguinte: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Sabe o que é isso? Está chegando aí esses períodos de festa junina e muitos fazem fogueiras gigantescas de 2, 3, 4, 5 metros. Acende aquela fogueira e parece que o fogo não vai se apagar. Mas em um determinado momento elas viram brasa e o fogo se apaga. E muitas vezes achamos que a segunda morte é aquela morte que depois que chegar no fogo do inferno vai queimar, vai morrer e aí se foi. A Bíblia diz que não morre, é uma morte que não se morre, vai passar a eternidade queimando no fogo do inferno, vai sentir os seus ossos queimando, vai sentir suas carnes queimando, você vai sentir o ardor, o fervor do enxofre em você, você vai clamar pela morte e não vai conseguir. Então eu venho essa noite advertir a você, para dizer para você que é tempo de voltar ao altar do Senhor e abandonar as velhas práticas, porque Deus ele tem o melhor para você. Enquanto o inferno é uma morte eterna, Deus tem o céu com vida eterna, galardão, paz e sossego para mim e para você. A vida aqui na terra, para quem é cristão, não é fácil. É uma vida de renúncia, é uma vida de deixar de lado nossos prazeres, nossas paixões, nossos desejos, para fazer a vontade de Deus, porque lá no céu Ele tem o melhor para mim e para você. No céu não tem pranto, no céu não tem choro, no céu não tem morte,
No céu não tem dor, no céu é só gozo, paz e felicidade. E você hoje está correndo atrás do inferno com as suas práticas pecaminosas. É tempo de se libertar, é tempo de se levantar, é tempo de se reerguer, é tempo de dizer: pecado, eu não te quero mais, iniquidade, sai de mim. Senhor Jesus, eu vou te adorar, Senhor Jesus, eu vou te servir. A partir de hoje a minha vida vai ser diferente, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 22, o verso 13, Jesus disse o seguinte: disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. É assim que Jesus descreve o destino final daquele que viveu uma vida na ausência de Deus, que viveu uma vida distante da presença do Senhor, que viveu uma vida totalmente insensata, sem se preocupar em cuidar do seu espírito, só cuidando do seu agora, do seu eu, do seu momento. Momento passa, mas a vida é eterna e nós só temos duas vidas: é a vida na terra e a vida após a morte, onde vamos escolher viver. Porque você hoje está escolhendo onde vai passar sua eternidade. Se vai passar sua eternidade no céu, vivendo uma vida aqui de adoração a Deus, ou se vai passar a sua eternidade no inferno, vivendo aqui seus desejos e paixões e dando as costas para o Senhor Jesus Cristo, para a sua palavra e para o próprio Deus. Aleluia. O inferno, ele é o estado de separação total da presença de Deus. Quando nós vivemos uma vida de pecado, por mais que eu diga: não, eu conheço Deus, não, eu tenho Deus, eu amo Jesus, eu tenho Deus no coração, eu tenho para te dizer nesse momento que enquanto você mente, que enquanto você adultera, que enquanto você deseja o que não é seu, o que você não pode ter, que enquanto você tem um coração ateu, que não crê, que não deposita sua fé em Jesus Cristo, que enquanto você simplesmente anda nas suas práticas, vivendo a vida do seu jeito, achando que é assim que vai ser de hoje em diante, que vai viver assim eternamente, achando que essa terra é eterna, que depois que morreu já era, eu tenho para te dizer que o destino para quem anda assim é o inferno. Porque a Bíblia me ensina que enquanto eu peco, eu estou separado de Deus. Paulo disse lá em Romanos que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E ele ainda diz que o salário do pecado é a morte. E se é a morte nos condena ao inferno. Afastado de Deus, e depois que é lançado no inferno, não tem advogado para defender você, não tem promotor para julgar causa, não tem juiz para processo, porque depois que é lançado no inferno já passou pelo julgamento, já foi julgado pelos seus atos e foi lançado no fogo do inferno porque nunca conheceu a Deus de verdade. Mas eu tenho para você essa noite a te oferecer Jesus Cristo. Eu tenho para você essa noite para te oferecer uma vida eterna diante de Deus, uma vida diferente, uma vida em santidade, em adoração, uma vida louvando ao Senhor, clamando ao seu nome, adorando a Ele, reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador, como grande, todo-poderoso e santo. Aleluia! O inferno é a consequência da escolha do pecador de rejeitar a Deus e sua justiça. Ah, irmão, o senhor é muito duro, porque Deus, ele é amor. A palavra ensina que Deus é amor, mas ela também ensina que ele é justiça e que pecador e justo não podem habitar o mesmo lugar. Sabe por quê? Porque Deus, ele abomina o pecado. Deus, ele abomina, ele ama o pecador. Ele é amor, por isso que ele ama você, ele ama a mim, o coração dele vai sempre nos amar. E por amar a mim e a você, ele preparou o céu para que você pudesse purificar seu coração.
Entender que você depende única e exclusiva dele. Ele te deu oportunidade e está te dando oportunidade hoje de mudar de atitude, de mudar de pensamento, de mudar a rota da sua vida, de parar de andar na mão do mundo para andar na contramão do mundo, caminhando para o reino dos céus. O Senhor Jesus hoje, ele está te oferecendo a oportunidade de ser uma nova criatura. E lá em 2 Coríntios 5,17, o próprio apóstolo Paulo também disse que se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, o pecado, a iniquidade, a concupiscência, a idolatria, a mentira, a lascívia, tudo aquilo que Deus abomina é para ser deixado para trás, porque tudo se faz novo. Aleluia, louvado seja Deus. A condenação, ela é vista como um ato justo de Deus. Se você ler Apocalipse 20, o capítulo 20 todo, vai mostrar que todos aqueles que andaram distantes do Senhor, todos aqueles que negaram ao Senhor, todos aqueles que viraram as costas para Deus, eles vão ser condenados ao inferno, porque eles estão se condenando com suas práticas. Você já, com certeza, deve ter tido um pendrive. E você encheu o seu pendrive de música. E várias vezes colocava o seu pendrive no som, no computador, no radinho, para escutar suas músicas. E certa vez, quando colocou, simplesmente ouvia ruídos e chiados e não conseguia ouvir uma música sequer. Seu pendrive estava corrompido. E aí, o que é preciso fazer? Formatar o pendrive para que ele possa receber novas músicas. É assim o homem quando está em pecado. O homem, quando anda em pecado, ele é um homem com o coração corrompido, com o coração cheio de iniquidade, cheio de maldade, e ele precisa ser formatado pelo Espírito Santo de Deus. Ele precisa produzir dentro de si arrependimento, ele precisa entender que ele tem que se arrepender das suas velhas práticas, que ele precisa abandonar suas velhas práticas, ele precisa abandonar o velho homem para passar a viver uma nova vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Assim como aquele pendrive, assim é o homem. Nós precisamos ser lavados, transformados e edificados pelo Espírito Santo para não mais fazermos aquilo que nós fazíamos. E assim nós seremos alcançados pelo Senhor, seremos alcançados pelo Espírito Santo e seremos transformados para uma vida em santidade diante do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. E muitas vezes, talvez você já tenha ouvido que Satanás, ele é o rei do inferno, é o rei das trevas, ele é o dominador das terras inferiores. Mas o que eu tenho para dizer para você é que tudo isso que te contaram é mentira. Satanás não é rei de nada. Satanás, ele já foi um anjo, ele era um arcanjo na presença do Senhor, mas ele contendeu contra Deus, ele pecou contra o Senhor, e pecar contra Deus e contra o Espírito Santo de Deus é algo abominável. Ele queria tomar o reino dos céus, o universo todo para ele, e Deus, ele junto com aquela legião de anjos que foram seduzidas por Satanás, eles foram lançados de cima a baixo. Satanás, ele não é o rei das trevas, mas ele já está condenado ao inferno. Ele está condenado ao inferno exterior. Ele está condenado ao inferno, sendo devorado eternamente pelo fogo e seus vermes. Satanás, ele não é rei, nunca foi rei de nada. Ele domina esse mundo hoje, porque o mundo jaz do maligno, jaz do pecado, a semente do pecado proliferou e a erva daninha cresceu e tomou conta de tudo, e Satanás administra este mundo hoje. Mas ele também será lançado no inferno, ele será lançado trancafiado no inferno e nunca mais sairá de lá. Ele também queimará no fogo do inferno eternamente, ele também passará por pranto e ranger de dentes, e ele quer que você também o acompanhe. É por isso que ele te oferece pecado com cara de doce.
Ele te oferece pecado com cara de comida gostosa. Ele te oferece pecado com cara de presente para que você seja iludido, para que você seja seduzido e assim ele possa tirar o seu foco de Deus, o seu foco de Jesus Cristo, o seu foco da vida eterna e te conduz ao inferno com ele, porque ele quer te ver no inferno queimando junto com ele. Mas hoje Jesus Cristo te chama. Hoje Jesus Cristo quer você na presença dele. O livro de Apocalipse também menciona a segunda morte, um conceito que reforça o inferno como a finalização da existência separada de Deus. Se nós lermos Mateus 10, 28, também Jesus nos alerta sobre temer aquele que pode destruir tanta alma e quanto o corpo ser lançado no inferno. Jesus Cristo nos exorta. Sabe por quê? Porque muita gente espalhada no mundo, até muitos cristãos, temem ao diabo mais do que a Deus. Eu acho impressionante, nós devemos temer ao Senhor, temer com respeito, temer com zelo, mas as pessoas têm medo do diabo e muitas vezes tratam Deus com descaso. Mas o diabo, ele não pode te levar para o inferno a não ser que você queira. Mas Deus, por causa do seu pecado, por causa da sua vida pecaminosa, ele pode te lançar no inferno. Ele pode te jogar no inferno. E você pode ali passar a vida inteira em pranto e ranger de dentes. E para encerrar, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 até o 31, ele nos traz uma parábola que nos reflete entender o que é esse inferno. A gente tem a parábola do rico e Lázaro, onde ilustra a separação e o sofrimento consciente após a morte. Eu não vou me detalhar dentro da parábola, porque não é o objetivo dessa pregação, mas eu queria te dizer que enquanto vida Lázaro sofria ali, Lázaro passava por perrengue, passava fome, ele estava ali doente, cheio de chagas, sofrendo tormentas, dores o tempo todo, era rejeitado. Mas quando Lázaro morreu, ele foi para o seio de Abraão. O seio de Abraão simboliza, se você prestar atenção, ele simboliza já o reino celestial. Ele simboliza já o homem após uma vida com Deus, gozando de paz, amor e felicidade. Sofria na terra, mas tem paz no céu. Assim vai ser a minha e a tua vida se nós vivermos uma vida em santidade. Nós aqui passamos por aflições, passamos por momentos difíceis, mas o reino dos céus preparado para mim e para você traz paz, gozo e felicidade. E quando olhamos aquele rico, ele vivia uma vida regalada, mas ao morrer, ele foi conduzido diretamente para o lago de fogo e enxofre, e a tormenta com que ele enfrentava o fez desejar uma gota de água tocada pelo dedo do Lázaro, mas ele já não mais podia, porque ele já estava condenado, ele já estava agora lançado, onde ele passaria a sua eternidade. E eu encerro perguntando para você, onde você quer passar a sua eternidade? Onde você quer viver a sua eternidade? Porque o nosso Senhor Jesus, ele preparou os céus para todos aqueles que hoje renunciam e o adoram. E hoje você é convidado para entrar no reino dos céus, para viver uma vida de santidade. Agora, se você não quiser, é com você e a sorte, porque a mensagem mais uma vez foi pregada e eu só tenho para dizer para você que eu estou preparado para ir para o céu, pronto para quando Cristo voltar. E você deveria se preparar, porque Ele está vindo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. E que em nome de Jesus, você que está fora dos caminhos do Senhor, volta correndo, porque Deus te quer na presença dEle. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agora, nesse momento, eu convido você a curvar sua cabeça e juntos vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te apresento cada ouvinte, ó Deus, em cada local onde ele esteja, no mais distante daqui da rádio onde ele esteja, eu te apresento aquele ouvinte, para que o Senhor possa, Senhor, olhar com teu olhar de amor, com teu olhar de compaixão, mas também com teu olhar de justiça, ó Deus. E para aquele, ó Deus, que ainda está indeciso, que está vivendo uma vida distante de Ti, que ele possa sentir que é hoje, que ele precisa mudar de atitude e voltar para Te adorar, e ele venha correndo para Te servir. É tudo que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.